prazer recebê-los aqui. Algumas pessoas que eu ainda não conheço, bem-vindos. No final do ano passado a gente esteve aqui lançando o livro que eu fiz com meu filho, Léo e o Enigma da Memória. Tá aqui o Dante. E hoje para lançar a Chave do Castelo, né? O livro, assim como o Léo e o Enigma da Memória, tem algumas camadas de significado. Esse aqui também. Às vezes, essa história que se passa aqui na Chave do Castelo, ela é num ambiente de floresta, geografia de floresta, e nessa floresta tem um castelo lá. Só que o pessoal que mora na vila de Ubik não reconhece aquele castelo, ele passa como se fosse uma paisagem natural, ninguém liga para ele. E algumas crianças se sentem inclinadas a explorar esse castelo, e com essa exploração de algo monumental que estava lá, mas ninguém ligava, elas vão utilizar os recursos humanos, vícios, virtudes. Então vão precisar utilizar a coragem, enfrentar o medo, ver como a amizade se dilui ou fica mais bem condensada naquele ambiente mais intenso que é o castelo. E assim como o Léo, que existe a camada lúdica que você pode ler numa primeira passagem, cada leitor pode extrair algumas camadas também, o que é esse castelo, o que é esse algo monumental que existe nas nossas vidas, que a gente deixa um pouco de lado. Então tem vários tipos de leitura e eu espero que vocês possam explorar essas camadas, que são temas universais, muito bem adequadas ao que o leitor está passando, e aí ele consegue fazer algumas comparações. Não necessariamente um livro que está ensinando algo, mas que você possa encontrar imagens, símbolos e fazer algumas comparações com algo da sua vida, né? Durante os últimos anos eu tenho feito histórias, lido muito para o Dante, desde que ele nasceu, e com isso também o desejo de escrever. Aí escrevia pequenas histórias, e aí surgiu um próximo passo, foi a vontade de publicar e conseguir a editora, e a gente tem seguido esses passos. Mas aí eu mandava o texto para Larissa, a quem eu agradeço, que foi a revisora crítica, tanto do Léo, Enigma da Memória, quanto da Chave do Castelo. A gente vai ter um bate-papo aqui com ela também. Durante o processo de escrita, eu, como um escritor noviço, né, na área de literatura mesmo, embora tenha livros técnicos, precisei ter o apoio de pessoas com competência para visualizar a obra e identificar algumas falhas. Então, o processo editorial foi bem enriquecedor no primeiro, de fantasia, esse aqui também. E Larissa teve um papel muito importante nisso. Eu vou chamar a Larissa agora pra gente conversar um pouquinho. É minha prima também, Larissa Matos. Poderia ter tido o melhor professor de literatura do mundo, mas eu tive a minha avó e meu pai que me incentivaram desde pequenininha nessa questão da leitura. É um prazer estar aqui no lançamento do livro. Meu nome é Larissa de Oliveira Matos, eu sou a revisora do livro. Daniel é meu primo, a gente cresceu junto no interior e foi um prazer muito grande, uma surpresa quando ele me chamou para fazer a revisão. É uma honra participar de uma obra literária, eu nunca imaginei na minha vida fazer esse tipo de trabalho. E quando ele me chamou, ele ainda estava com um conto, era um formato de um conto, e ele pediu a opinião e tudo, e eu disse, tá certo, eu vou dar uma lida, e minha vida corrida, mas vamos ver como é que fica. E aí nesse processo eu cheguei pra ele e eu disse, olha Daniel, eu acho que esse conto que você apresentou, ele tem um potencial muito grande, eu acho que você pode explorar várias camadas nele, colocar vários elementos assim para as pessoas refletirem sobre virtudes, era a ideia dele já, e eu incentivei que ele fosse se aprofundando. E aí ele me mandou um segundo texto, a gente foi conversando e nesse período foi muito interessante porque foi um crescimento para mim, era uma experiência totalmente nova. Eu também acabei tendo que pesquisar a respeito, fui aprofundando e me apaixonando pela história também. Foi maravilhoso e eu espero que seja o primeiro de muitos. Os livros literários foram uma parte grande da minha vida. Eu escrevi, mas eu até queria achar os cadernos antigos, mas ia ficando para lá. Na faculdade, quando eu comecei o internato, eu sou médico, eu comecei a escrever um diário, desde o primeiro dia do internato. E também era um blog anônimo. E aí eu fui guardando esses textos. Quando eu vi a perspectiva de publicar isso, recentemente com o Léo e tudo, eu também me busquei aprimorar no desenvolvimento da escrita literária. Então aí eu comecei a ler livros sobre como escrever, porque até então era algo natural e existe técnica por trás da escrita. E aí eu li vários livros, fiz uma oficina de escrita, Rodrigo Gugel, é um crítico literário importante do Brasil. Me senti mais seguro então para construir as narrativas, conhecendo a estrutura por trás das histórias, mais do que a intuição.
sobre vocabulário na literatura infantil? Eu acho assim, quando eu sei que é um livro mais denso, vocabulário um pouco mais complicado para as crianças, eu acho que é importante a gente contar, para não tornar aquela leitura muito favor, a gente ir primeiro, se antecipar naquelas palavras que provavelmente nosso filho vai ter uma dificuldade para anotar. Porque quando ele perguntar, você não vai ter que essa eu não sei, para explicar para a sua criança, para aumentar e crescer o vocabulário dela. Uma alegria estar aqui participando desse lançamento do livro do meu amigo Daniel. Uma inspiração ter um amigo escritor como ele que vai me acompanhar nessa jornada de apresentar boa literatura para as crianças. O livro A Chave do Castelo foi muito interessante para mim porque eu participei como leitora beta, ou seja, eu li, fiz a leitura antes de todo mundo, logo após ele ter escrito, reescrito, ter passado pelo processo criativo e pude participar falando das minhas impressões e das minhas sugestões nesse livro. Então é um livro muito especial para a nossa família, é um livro que está cheio de sentidos, não são palavras vazias e que agrega por trás das palavras um sentido e uma história realmente relevante através de várias camadas de entendimento num cenário de uma aventura que envolve. Então foi muito bacana e tenho certeza que vocês vão aproveitar, é um livro muito bom. Pessoal, tive a honra de ler esse livro, A Chave do Castelo, num clube de leitura que a gente tem em comum com o Daniel. E foi lindo ver como esse livro estimula a nossa imaginação, como tem correlações incríveis com o cristianismo. É um livro empolgante que você não consegue parar de ler. Então, assim, é um livro que vale a pena, indico fortemente. Um abraço.